Durante esse mês nós temos destacado, retirado da palavra de Deus, o exemplo de pessoas que, aos olhos da sociedade humana, a sociedade em que viveram, não eram absolutamente nada, representavam um nada. Pessoas que, se pautassem o seu valor pessoal no conceito estabelecido por outros, poderiam considerar a si mesmas como um lixo, como escória da sociedade, como pessoas sem expressão, como pessoas sem influência, que não serviam para nada, a não ser para ser um estorvo às pessoas que viviam na sua época. Pessoas que poderiam perfeitamente anular-se, porque elas não tinham as qualificações exigidas por outros para viver, ou sequer para influenciar quem quer que fosse. Agora, nós não podemos nos esquecer de uma coisa: para Deus não existem pessoas assim. Para Deus não existem pessoas inválidas. Para Deus não existem pessoas incapazes. Para Deus não existem indoutos. Para Deus não existem pobres. Para Deus não existem pessoas feias. Para Deus não existem pessoas inferiores. Como disse João Alexandre em uma das suas músicas, todos são iguais, todos são mortais, diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Não existem. Então nós olhamos a história de uma empregada doméstica, uma escrava egípcia, usada como um fantoche na conquista das aspirações pessoais e insanas da sua senhora, que é Agar. Esta mulher que chega no fim da sua vida sem expectativa nenhuma, e Deus a encontra no fim de linha e restaura a sua sorte, e supre a sua necessidade imediata, e mais do que isso, cumpre a promessa dele sobre a sua vida, fazendo prevalecer a sua posteridade. Deus pega Agar e coloca Deus por cima, porque ele faz isso com quem ele quiser. Olhamos a história de 4 leprosos, que estavam jogados do lado de fora da cidade, homens que eram sustentados pela sobra do lixo que era jogada lá de cima daquelas muralhas, destinados à morte, convictos de que antes disso eles não seriam nada mais do que um grande entrave social para os samaritanos. E Deus pega aqueles homens que ninguém dava nada por eles e faz com que eles sejam instrumentos da sobrevivência de toda aquela população. Deus os estimula a invadir o acampamento dos sírios e encontrar ali grande riqueza para salvar os moradores de Samaria da fome, da sede, do caos em que estavam vivendo há mais de um ano, automaticamente destinados à morte. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus pega quem Ele quer e coloca onde Ele quiser. Vimos também um exemplo de um jovem adolescente, cheio de sonhos, ingenuamente soberbo, como é normal da sua idade, preferido pelo pai, odiado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, e por eles rejeitado, abandonado por uma trama cruel, vendido como escravo a uma população alheia, e lá numa terra nova, injustiçado por uma mulher infiel e perigosa, preso sem ter culpa de nada, e o que é pior, passando longos anos da sua vida na prisão, num calabouço, até que o dia de Deus se cumpriu sobre a sua vida e a sua grande oportunidade chegou. E eu estou falando de José, quando Deus o trouxe e ele se tornou governador do Egito. O dia em que Deus o colocou acima de todos aqueles que humilharam,
como também o Senhor fez com os demais. E José foi aquele homem que deixou para nós um legado acerca do que é confiar de verdade na soberania de Deus e como isso resulta em misericórdia verdadeira dentro do nosso coração. Porque se dizemos que confiamos na soberania de Deus, mas isso não resulta em misericórdia, então essa soberania é estranha. A soberania de Deus nos torna capazes de entender que o que acontece nessa vida não é articulado e movimentado só pela capacidade humana, mas está debaixo da direção deste Deus. Muito bem, esses 3 exemplos são exemplos para nós de pessoas que olharam por cima das circunstâncias que os cercavam. E essas pessoas não se deixaram abater. É claro, nós sabemos disso, a Bíblia declara, cada uma dessas pessoas tinha o seu próprio modo de ser e cada uma delas um modo de reagir às situações que aconteceram. Agar, por exemplo, chorou e chorou muito. Já os leprosos não. Os leprosos radicalizaram, tomaram uma decisão assustadora. José já agiu de uma forma diferente. José ora pacientemente. E José, além de orar, usa aquilo que Deus lhe havia dado de melhor, o seu dom. O dom de interpretar sonhos. E ele usa isso. Onde ele está? E orando pacientemente e usando o seu dom, à semelhança dos outros, ele também alcança esta ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, que restaurou a sua sorte e o fez enveredar por um caminho vitorioso que talvez ele, ou que talvez os leprosos, ou que talvez Agar jamais tivessem imaginado. Lembre-se que durante todo este mês eu tenho feito com que, quem sabe, você decore o texto de Efésios capítulo 3, verso 20. E o texto diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Este é o Deus que nós conhecemos e este é o Deus que nós servimos. Mas eu sei também perfeitamente que na cabeça talvez de muitos aqui esteja flutuando o seguinte questionamento: pastor, eu tenho te ouvido desde o começo do mês, estou aqui processando o que você está falando, acredito que Deus realmente faz isso e fez isso na vida daquelas pessoas, mas também não é na vida de todos que coisas extraordinárias como essas que lemos aqui durante este mês têm acontecido. Talvez a grande maioria possa passar pela vida dentro do que nós chamamos de os parâmetros da normalidade. Nada de tão extraordinário acontece. Nada tão novo debaixo do céu acontece na vida de muitos. Ao contrário, às vezes a nossa vida é tomada de uma monotonia, de uma rotina causticante, seca. Nada de especial é experimentado. Ao contrário, quando os problemas se acumulam ou avançam para cima de nós, com certeza, parece não ser sensato ficar apenas olhando, aguardando e às vezes até confiando em Deus de uma forma assim tão etérea, tão passiva. As situações problemáticas que nós enfrentamos exigem de nós algum tipo de ação. A gente quer partir logo para fazer alguma coisa. Ou então, as situações que nos cercam são tão intensas que elas acabam mexendo com a nossa estrutura emocional. Às vezes nos paralisam e outras vezes nos fazem agir de uma forma irracional, contrária ao que nós gostaríamos.
Quem sabe acompanhando Paulo lá em Romanos capítulo 7, verso 15, o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não faço, o que eu faço é o que eu não quero. Situações que nos cercam e nos deixam assim. A grande questão é quando agir e quando calar. Quando eu devo fazer alguma coisa e quando eu devo apenas orar e esperar. Quando é que eu devo tomar uma atitude e quando é que eu tenho que me sentar e ficar quieto diante de Deus? Quando é que eu tenho que reivindicar os meus direitos e quando é que eu tenho que abrir mão deles e apenas orar, esperando que Deus exerça a sua justiça e faça alguma coisa? São perguntas. E não são perguntas fáceis de responder. No primeiro momento, a sensatez me indica que qualquer resposta que eu possa dar a essas perguntas será uma resposta precipitada, e essa questão pode me fazer enveredar pelo caminho dos extremos. E aí é óbvio, caminhar pelos extremos é sempre mais fácil do que trilhar pelo difícil e apertado caminho do equilíbrio. É muito bom correr para os extremos. É muito bom agir de uma forma impensada, até porque o extremista não se dá ao sacrifício de pensar, de parar, de elaborar respostas profundas, fundamentadas num conhecimento que não é dado a qualquer um, antes, às vezes, é conquistado com muito suor e com lágrimas. E nem todos estão dispostos a isso. Parece que a grande maioria de nós sequer parou para pensar a respeito. Afinal de contas, nós somos a sociedade da ação. Nós somos a sociedade do povo pragmático, que age sem refletir, que busca logo fazer alguma coisa, sem precisar fundamentar aquilo que se faz numa análise mais coerente, mais profunda, mais reflexiva, até mesmo diante de Deus. Esse é um extremo. É um lado da questão. Tem um outro extremo. Porque ao mesmo tempo que alguns de nós avançamos para fazer, sem nos darmos o tempo de entender de Deus o que devemos fazer, encontraremos num outro extremo, aqueles que por uma ação própria, talvez da sua personalidade, ou talvez da criação que tiveram, do que lhes foi ensinado desde a infância, terão sempre muita dificuldade em finalizar decisões, ou tomar decisões firmes, às vezes até ousadas, que exijam não só conhecimento de fatos, e um planejamento meticuloso dentro das possibilidades plausíveis, mas que exijam também fé, uma atitude arrojada, nem sempre previsível, de fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas que as condições humanas dizem que é impossível que você o faça. Então são aquelas pessoas que estão paralisadas. Eu estou falando aqui de dois extremos. O primeiro deles é agir impensadamente. É partir logo para situações, usando as primeiras possibilidades que estão à vista e agir por um impulso movido pela lógica imediata. O segundo extremo é refletir, e refletir de novo, e calcular, e pensar, e planejar, e estudar, e pensar de novo, e repensar outra vez. E às vezes, algumas pessoas estão se escondendo atrás desta reflexão tão longa, que nunca termina, sem perceber que ela está sendo pretexto para covardia, ou talvez um pretexto para o medo. Eu quero falar hoje, irmãos, de um personagem bíblico, que soube dosar essa questão, que tem servido de exemplo para mim,
porque dosou isso com muita sabedoria. Alguém que não correu nem para um extremo nem para outro, mas trilhou o difícil caminho do equilíbrio. Um líder de verdade, um líder atento, um líder coerente, um líder reflexivo, bom calculista, mas ao mesmo tempo arrojado, corajoso, impetuoso, que soube utilizar-se muito bem das oportunidades de Deus e da fé para que ele pudesse ter uma grande conquista e levar o povo de Deus à vitória. Abra sua Bíblia em Neemias, no livro de Neemias, um pouco antes dos Salmos. Neemias, no primeiro capítulo. Livro de Neemias, capítulo 1, eu vou ler o capítulo inteiro, na verdade eu vou ler até o final do capítulo 2, e quero que você fique bastante atento a esta palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em quê? Grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando diante do Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos para os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes são ainda teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê à tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando ainda assentado junto dele, então
o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dêem-se-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira e as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, do lado de fora da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale, tornei a casa, e não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Você deve se lembrar o que é que aconteceu e qual o contexto desta história. Neemias tem sido aclamado nos nossos dias, no nosso mundo empresarial moderno, como um grande exemplo de um líder estratégico. A sua incrível capacidade de elaborar um planejamento estratégico, de colocá-lo em prática, de motivar pessoas na direção de uma conquista, o destaca como líder especial, e muitos empresários, inclusive não cristãos, têm escrito sobre a vida deste homem. De fato, o mundo em que nós estamos vivendo precisa de líderes sérios, como Neemias, homens que tenham garra, homens que tenham coragem, homens que tenham eficiência naquilo que fazem, e a sabedoria de Neemias. Note que sem líderes, nada acontece ao redor de nós. Tudo que se move ao redor de nós, se move pela inteligência, pela visão, pela competência, pela ação diligente de algum líder. Esta semana, irmãos, foi a semana das passeatas no Brasil. Foi a semana das manifestações, um estilo de manifestação nunca visto antes neste país. Quem viveu as últimas décadas no Brasil, sabe que nós tivemos 3 eventos desse. O primeiro deles, a Direta Já, nas últimas décadas. As Diretas Já, na década de 80. Depois o movimento que concedeu um gentil convite
ao então presidente Collor para que deixasse o cargo, o impeachment, e agora este movimento. E é interessante olhar para o Brasil e ver essas coisas acontecendo, e essas manifestações são bonitas. E foram motivadas e lideradas por algumas pessoas que tomaram a frente delas. Muito embora elas ainda não estejam bem fundamentadas, e a tendência seja que o movimento acabe se esvaziando, se evaporando, sem que se tenha conquistado alguma coisa clara, mensurável, pelo menos em cada região do Brasil. Ontem o meu filho conseguiu acessar alguém que estava no meio de uma passeata, inclusive passaram aqui pela frente da Metropolitana, na Paralela, e o rapaz estava filmando e já colocando na internet ao vivo. E eu estava acompanhando, e havia aqui na frente cerca de 100 ou 200 pessoas, e eles estavam queimando pneus e fazendo uma série de coisas e tal, e conversando uns com os outros, e gritando, e o rapaz filmando tudo, e a gente acompanhando lá de casa. E aí um deles falou assim: vem cá, nós estamos reivindicando o que mesmo? E aí o outro disse: sei lá. Aí um falou assim: já sei, vão pedir para retirar o pedágio da BR-324. Até criança dá risada, né? Você entende isso? É uma coisa assim que vai se criando, e as pessoas vão e vamos reivindicar. Sim, o que exatamente? Eu tenho perguntado para alguns jovens se eles sabem o que significa PEC. E alguns falam e não sabem responder o que é PEC. Como é que eu vou para a rua atrás da PEC se eu não sei o que é a PEC? Como é que eu vou pedir para que ela se torne eu vou lutar contra ela se eu nem sei o que ela significa? Então nós temos pessoas e nós temos alguém liderando essas manifestações. Mas que líderes nós estamos seguindo exatamente? Quem são esses líderes? Se é que os podemos identificar? Qual a fundamentação deles? O fato é, meus irmãos, é que o nosso mundo precisa de líderes como Neemias. Vamos lembrar alguns fatos históricos, contextuais. Você se lembra que a nação de Deus foi dividida entre Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte juntou 10 das tribos, e o Reino do Sul juntou apenas 2, Judá e Benjamim. Reino do Norte, capital Samaria; Reino do Sul, capital Jerusalém. E Deus já havia dito pela boca do profeta Ezequiel que a nação seria capturada e oprimida pelos babilônicos, como um castigo de Deus, porque a nação se esqueceu do seu Deus, se esqueceu do Deus dos seus pais, esqueceu-se dos pactos que haviam feito com o Senhor. E o Senhor diz pela boca do profeta Ezequiel que eles seriam presos e levados cativos para a Babilônia. E eles o foram. Foram primeiro para a Babilônia, depois para a Síria, e por último pela Pérsia. 70 anos de escravidão em que esse povo foi todo retirado da cidade. Nesse período, Neemias foi levado para fora, da mesma maneira como Daniel e os seus amigos foram levados também. E os sírios faziam isso como uma estratégia. Eles escolhiam os melhores homens da cidade, os mais inteligentes, para que eles fossem uma espécie de diplomatas, para que eles fossem a interface entre a nação dominadora e a nação dominada, até porque mesmo as nações pagãs, mesmo as nações que não criam no Deus de Israel, tinham medo do Deus de Israel. E sabiam que historicamente
O Deus de Israel tinha virado o jogo dessa nação em várias circunstâncias. Então os reis se utilizavam desses moços como se eles fossem diplomatas, para através deles negociar o relacionamento com esses judeus que eram visivelmente protegidos pelo seu Deus. E Neemias vai parar na casa do rei, e ele é uma espécie de mordomo-mor. Ele tem uma posição de autoridade, ele tem a extrema confiança do rei Artaxerxes. E ele está numa posição cômoda, confortável, financeiramente, uma posição de influência, de alto padrão social, uma posição de destaque em relação aos demais judeus, privilegiada, tranquila. Eu diria, irmãos, que Neemias não teria motivo nenhum para sair do seu estado de comodidade e envolver-se com a problemática situação e confusão que os judeus se meteram lá, simplesmente por rebeldia e por desobediência ao Deus de Abraão. Mas Neemias é um homem profundamente temente a Deus, e aqui está um diferencial muito grande. Quem é que consegue enxergar mais longe? Quem é que consegue ver por cima? Para que tipo de pessoa Deus abre os olhos? Que tipo de pessoa Deus abre os olhos? Para quem exatamente Deus está pronto a revelar os seus segredos, a compartilhar as suas visões e a usar de forma inquestionável e sobrenatural neste mundo dos mortais? Porque você sabe disso tanto quanto eu. Não são todos, são alguns. E eu vou arriscar dizer aqui de cara, que ou nós somos uma dessas figuras separadas por Deus, ou nós devemos estar seguindo conscientemente alguém que recebeu uma clara visão da parte de Deus. Fora disso, nós estamos em apuros. Fora disso, a sua vida está confusa, pode ter certeza. Neemias não é uma pessoa qualquer. Quando lemos a narrativa da sua história, percebemos que ele é um homem que foge do estilo da maioria. Se a maioria anda pelos extremos, que é o caminho mais fácil, são os caminhos mais fáceis de ser trilhados, Neemias é aquele homem que busca o estreito caminho do equilíbrio e que está pronto, inclusive, a pagar o preço. O caminho mais fácil para ele é não envolver-se com os problemas da sua terra natal. Eu tenho algumas vezes encontrado com pessoas, é interessante isso, que falam assim: fulano, e aí? Como é que você está e tal? O que você está fazendo? Não, ó, eu não quero me envolver em problema. Você já viu gente que fala assim? Ó, eu não quero saber de confusão. Minha vida está tranquila, eu não quero saber de confusão. Neemias vai atrás de uma confusão. Vai atrás de um problema. Ele sabe que mexer com essa questão da restauração da sua terra natal é um grande problema. E ele poderia se eximir disso dizendo assim: não foi minha culpa, quem pecou foi aquele povo. De fato, Neemias era um homem íntegro e dá o tempo todo sinais de integridade, mas mesmo assim, ele busca esse caminho apertado. Eu estou certo, irmãos, de que o Deus dos judeus olhou para aquele povo, viu o estado de miséria e compartilhou esse sentimento com o coração de Neemias. E aí, quais são as características que me fazem perceber isso? Que me fazem entender Neemias como este homem equilibrado? Em primeiro lugar, ele está ali no contexto da tranquilidade, do conforto, do visível progresso aos olhos humanos, mas ele vai atrás do problema. Ele busca conhecer em profundidade o que é que está acontecendo com o seu povo, mesmo sabendo que isso lhe causaria grandes desconfortos. Uma pergunta para você: você vai atrás dos problemas? Qual foi a última vez que você saiu atrás de um problema? Entenda o que eu estou falando para você. Se nós queremos olhar por cima e enxergar o que Deus pretende fazer nesse mundo, nós vamos colocar
a nossa mão dentro de uma casa de marimbondo. E aí você tem duas possibilidades. Uma é dizer assim: me inclua fora disso. Quero saber. E outra dizer assim: Senhor, eu estou pronto. Aonde é que o Senhor quer dividir comigo a angústia do teu coração? Onde é que o Senhor quer que eu atue? O que é que o Senhor quer que eu faça? E de antemão o Senhor já vai mostrando: ó, o preço vai ser caro. Eu vou. Vamos lá, eu vou atrás. Eu vou conhecer isso aí. O verso 2 diz que quando Hanani chegou, Neemias vai em cima dele e fala assim: eu quero saber, me conta em detalhe o que é que está acontecendo com o povo. Podia ter ficado calado. Podia não mexer com isso, não é verdade? Eu vejo tanta gente acomodada na vida, que já alcançou um padrão, um nível social, um nível intelectual, que já conquistou aí os seus bens financeiros, e agora diz assim: eu não quero mais saber de problemas. Já tenho 40 anos, já tenho 50 anos de idade, não quero mais saber de problema dos outros. Neemias vai atrás. Ele sai do contexto da tranquilidade e vai buscar em profundidade o problema. Segundo, ao tomar conhecimento daquele estado de miséria em que estava o povo de Israel, ele se compadece e chora. O texto diz que ele começa a chorar e chora vários dias. É interessante notar a sensibilidade dele, porque quando você realmente conhece situações, essas situações tiram você do caminho da comodidade. Todo crente deveria visitar campos missionários miseráveis. Todo. Semana passada, eu viajei com uma equipe de irmãos nossos que vieram do Canadá. E eram 7 pessoas, 2 brasileiros e 5 canadenses. E eu os levei lá em Barcala. Uma dessas moças, uma das senhoras que estavam nessa equipe, é uma mulher riquíssima, você não tem ideia. O marido dela entrou aí numa área e ganhou muito dinheiro. Mora num casarão maravilhoso, você não tem ideia. E quando nós chegamos lá em Barcala, a maré estava bem baixa e a lama bem profunda. E aí eu desci do barco e saí caminhando na lama, e todo mundo ficou com os olhos estatelados me olhando. Eu disse: vocês estão esperando o quê? Vamos embora. E aí desceu todo mundo na lama e fomos caminhando. E o missionário Fretes falou assim: rapaz, você é doido, a mulher super rica, você enfiou ela nessa lama toda. Eu disse: deixa quieto. Na segunda-feira, quando eles chegaram em Salvador, antes de ir para o aeroporto, nós fomos almoçar com eles. E Cléo não tinha visto ainda essa equipe. Quando eu cheguei com Cléo e apresentei Cléo a essa irmã, ela abraçou Cléo e começou a chorar. Chorar. E ela disse assim: eu quero agradecer a Deus pela sua vida e de todas as pessoas que trabalham com você, porque eu percebi que vocês amam aquele povo e aquelas crianças tanto quanto eu amo os meus filhos, e eu quero amar essas pessoas também do jeito que eu amo os meus filhos. Não é interessante? Que de vez em quando a gente tem que sair do nosso estado de comodidade e botar o pezão na lama e chegar e entrar nessas comunidades e ver onde é que esse povo está e tomar conhecimento, porque quando você entende, quando você toma conhecimento, quando você chega perto das pessoas, aí você se compadece, aí você chora. Conhecer as situações nos tira do caminho da comodidade. Ir atrás daquilo que acontece com os outros acaba formatando dentro de nós esse sentimento de compaixão, e a compaixão é mobilizadora. Mateus 9,35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades da Judéia e Samaria, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades, e atendendo o povo. E vendo a multidão, lembra o que ele fala? Compadeceu-se delas, porque andavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Não é interessante que Jesus olha para as multidões
e se compadece delas. E a gente encontra no meio do povo de Deus dezenas de pessoas que dizem: minha vida está aqui, ó. Tem minha casa, tem meu trabalho, tem meu escritório, tem meu isso, tem meu aquilo, não quero me meter em problema. Esse negócio de missionário na lama é coisa do pastor Abraão para lá, ó. Ele que criou isso, ele que se vire com os outros. Eu vou arriscar dizer que uma pessoa que raciocina assim nunca vai ter o seu coração movido por compaixão. E a compaixão é mobilizadora. Agora, a compaixão sem oração pode se transformar em mero sentimentalismo. Nada mais do que isso. Neemias vai orar perante o Deus do céu, e ele passa dias orando e jejuando, e ele consagra a Deus os seus impulsos, os seus intentos, através da oração, do jejum. Passa um bom período buscando a real vontade de Deus para a sua vida e para aquele momento histórico da sua nação. Não é alguém só que vai, olha, analisa e diz: é isso aí mesmo, mas alguém que ora, clama e espera o momento certo de agir. E aí acontece algo extraordinário no texto, está aí, você vai perceber isso. Enquanto Neemias está orando a Deus, ele toma consciência do pecado. De quem? Quem é que pecou para que a nação tivesse naquele estado de monturo? O próprio povo. O povo pecou. E Neemias podia dizer: olha, Senhor, aquele povo pecou contra o Senhor, mas ele não diz isso. Versos 6 e 7, ele diz assim: eu faço essa oração, estejam, pois, atentos os meus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, e faço o quê? Confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés o teu servo. Você está entendendo o que aconteceu? Olha só o equilíbrio de alguém que chega e fala assim: por que é que a situação chegou no caos que chegou? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você hoje. Por que é que o Brasil chegou no estado de miséria que chegou? O pecado de quem? Eu queria ter certeza, irmãos. E olha que eu fui um dos que fui à rua. Os meus filhos foram e eu fui lá olhá-los, e estive junto com eles, estava ali ao lado. Acho bonito a manifestação pacífica. Mas eu queria ter certeza que nós cristãos, nós, que conhecemos o Evangelho, estamos na rua conscientes de que se as coisas chegaram onde chegaram, a culpa não é das pessoas. De quem é a culpa? E qual é a nossa culpa? Onde é que nós temos deixado de agir no meio desse povo? Isso é quebrantamento. O que tem atrapalhado muitas pessoas que poderiam se destacar fazendo coisas relevantes e magníficas para Deus no meio da sociedade, é que essas pessoas fazem apenas por um ideal pessoal, e nem sempre elas assumem plena responsabilidade pelo estado de miséria dos outros. Nós achamos que a culpa é da presidente da república, que a culpa é de não sei quem, que a culpa é do outro, mas eu vejo pouca gente dizer assim: a culpa é nossa também. Quantos de nós como crentes temos orado por essa nação e clamado de joelhos? Quantos? É muito simples a gente chegar e julgar tudo o que está acontecendo. Difícil é dobrar o joelho e passar alguns dias em jejum e oração pela nossa nação. Quantos de nós fizemos isso? Depois desses dias em oração, Neemias agora está atento às circunstâncias ao redor que poderiam ser um indicativo de que é a hora de agir. Aí ele não perde tempo, o rei pergunta: o que você tem? Opa, oportunidade à vista. E ele vai dar uma resposta já muito bem fundamentada. Quando ele responde ao rei, ele é pontual, ele sabe exatamente o que ele está respondendo. E ele faz a reivindicação das cartas de autorização para as diligências.
E depois ele vai e faz uma visita sem alardes a Jerusalém e sonda toda a situação in loco. Depois ele monta um engenhoso plano estratégico e espera o momento certo de passar a visão. Ele não passa a qualquer momento, no momento certo ele chega e passa a visão. E quando ele passa a visão, alguns homens se levantam, que não eram judeus, mas dominavam o povo, e falam, isso vai dar errado. Ele já tem a resposta certinha para dar para eles, porque até neles, Neemias já pensou. É extraordinário ver como ele montou este plano muito bem montado, sendo um homem de equilíbrio. Um exemplo para cada um de nós. Muito bem, irmãos, eu iniciei essa mensagem levantando uma questão. Eu falei das pessoas que agem por um impulso sem pensar, que saem como um cavalo impetuoso, agindo intempestivamente e sem direção. E eu falei daqueles que planejam, pensam, refletem, esperam, planejam de novo, olham, calculam, repensam outra vez e aí envelhecem planejando. Já viu gente que é assim? Quando for para o túmulo vai levar todos os planos junto. Aquele monte de papel. O cara vai ficar dentro do caixão com aquele monte de papel na mão. Porque não chegou em lugar nenhum. E às vezes até ficou criticando quem fez alguma coisa. Foi agudo na sua forma de criticar. Morrem sem deixar um legado. Morrem sem deixar um exemplo para a história. Como é que tem sido com você? Como é que tem sido na sua vida? Será que eu e você temos sido pessoas confiáveis ao ponto de Deus dividir conosco alguns desafios, alguns intentos? Será que Deus convidaria você para fazer parte de algo grande a favor da sua sociedade? Será que Deus faria isso com você? Pare de raciocinar pequeno como uma galinha. Pare e pense um pouquinho, se na Bíblia nós temos tantas pessoas pequenas que não eram nada, e Deus levantou essas pessoas e usou essas pessoas de forma extraordinária, Deus pode usar a sua vida também, não importa quem você seja. Agora você quer isso? Você quer? Você está disposto a correr atrás? A colocar o mão lá dentro do ninho dos marimbondos, da casa dos marimbondos? O que é que Deus gostaria de fazer conosco? Existem campos, existem oportunidades de Deus, existem obras de Deus. Nós temos 3 formas de agir. A primeira é sair correndo, precipitados, sem rumo, sem pensar, indo atrás das pessoas, querendo arrancar a guarita do pedágio. Outra forma é, muito bom, deixe-me pensar, deixe-me calcular. E você calcula, também não vai para lugar nenhum. Ou a terceira opção, é você assumir o risco do equilíbrio, dosando isso com uma vida de consagração a Deus, com uma vida de oração, como Neemias, de jejum, de consagração, de humilhação, de oração, depois ir atrás do conhecimento da causa, planejar a ação e colocar isso em prática. Eu estou certo, irmãos, de que Deus quer usar a nossa vida. Eu estou convicto disso. Tenho orado muito por isso. Tenho dito, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Eu tenho orado incessantemente isso. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que é que o Senhor pretende fazer conosco. Você tem orado assim? Queria que você baixasse sua cabeça nesse instante. Queria que você pensasse um pouco sobre sua vida. Isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver com propósito de vida. Jesus encontra com os seus discípulos e está ali à beira do poço de Jacó, encontra aquela mulher samaritana, uma mulher cuja vida já não servia talvez para mais nada, uma mulher que está sem motivação para continuar vivendo,
E Jesus encontra com essa mulher e oferece a ela a água da vida, restaura essa mulher do seu passado, dos seus desencontros, de tanta angústia emocional que aquela mulher já viveu, dos seus desencontros afetivos. E Jesus restaura a vida daquela mulher e motiva o seu coração, e aquela mulher sai feliz para contar para os outros o que aconteceu com ela. Os discípulos chegam, alguns censuram Jesus por estar conversando com aquela mulher, eles não conseguem entender. Jesus está ali parado, reflexivo. Os discípulos vão, preparam um alimento para Jesus, e Jesus está sentado olhando para o além. Eles dizem: mestre, come. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e executar a sua obra. Essa é a resposta de Jesus a uma inquirição dos seus discípulos. Irmãos amados, eu olho para o nosso Brasil hoje e penso: Deus, não é possível que a gente vai, no meio de tudo que está acontecendo, apenas participar de uma passeata. Apenas isso. Eu tenho orado a Deus e perguntado: Senhor, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós aqui, o que é que nós como igreja aqui vamos fazer? Atrás do que a gente tem que ir? Será que a gente tem coragem de sair pelos valados dessa cidade, pelos lugares difíceis dessa cidade? Será que a gente tem coragem de ir e de encontrar os problemas dela? Será que nós estamos prontos a avançar em circunstâncias complicadas? Será que a nossa vida já está tão cômoda, tão tranquila, e agora eu vou abrir mão dessa vida sossegada para mexer com uma situação difícil? É isso que eu estou dizendo para você. Não são todos que Deus vai usar. Deus vai usar alguns. Algumas pessoas serão grandemente usadas por Deus e outras não. E nós temos que dosar isso, porque as oportunidades de Deus vão surgir, elas vão aparecer. Algumas já estão aparecendo aí no horizonte da nossa vida. E você pode ser alguém igualzinho todo mundo, ou você pode ser alguém que diz assim: não, Senhor, eu quero ver além, eu quero enxergar além, eu quero enxergar possibilidades do Senhor. Eu olho para a vida da nossa igreja e penso: meu Deus, não é o ponto final, Senhor, não é o ponto final, não é possível. Nós conquistamos algumas coisas e às vezes nós achamos que o que conquistamos é o suficiente. Não é, irmãos, não é. Esta cidade é uma cidade onde impera maldade, violência, dor, problemas emocionais, separação em casamentos, as drogas proliferando, famílias sendo destruídas. E o Senhor olha para mim, para você e diz assim: levante os seus olhos, enxergue mais longe. Levante os seus olhos, enxergue mais longe. Você está fugindo dos problemas? Você está achando que você já está acomodado? Você está achando que sua vida já acabou? Você tem coragem? Ah, mas eu já tenho idade. Não importa a sua idade. Nós temos infinitos exemplos de pessoas idosas na Bíblia que foram usadas por Deus. Que dirá jovens? Que dirá universitários, rapazes, moças, que às vezes deixam passar o melhor tempo da sua vida, gastando aí sua energia, seus recursos, seu potencial, com coisas desnecessárias que vão se apagar daqui um pouco. Eu quero dizer para você: ore para Deus, diga: Deus, eu quero ser relevante neste mundo, Senhor. Diga isso para o Senhor. Diga: eu quero, Senhor, eu quero enxergar além, eu quero enxergar além, eu quero que o Senhor me dê possibilidade, Senhor, de transformação na vida de pessoas. A Bíblia diz que Neemias reformou a cidade toda de Jerusalém em 52 dias. E não somente restaurou a cidade, e o templo, e os muros, e os portões, mas também fez uma reforma espiritual no meio do povo. Associou-se a Esdras, o sacerdote, e juntos leram a palavra de Deus, e leram, e à medida que eles iam lendo a palavra de Deus, só lendo na frente do povo, o povo foi se humilhando, foi se quebrantando, as pessoas começaram a chorar, e começaram a se humilhar diante de Deus, e houve uma revolução espiritual, só com base na leitura dos textos sagrados. Eu quero desafiar você
a dizer: Deus, eu não quero deixar este mundo sem que tudo que o Senhor planejou para a minha vida tenha se cumprido. Diga isso para Deus: não quero, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra, Senhor, que tem desafiado o nosso coração. Senhor, há uma pressão sobre nós, para que a gente enxergue essa sociedade e as pessoas simplesmente como todo mundo enxerga. E o desafio que o Senhor está nos fazendo hoje é: levante os seus olhos e enxergue mais longe. E nós queremos fazer isso, Senhor. Há infinitas possibilidades do Senhor para a nossa vida no meio dessa cidade onde nós estamos. Há pessoas, há carências, há necessidades, e às vezes, Senhor, nós nos perdemos aqui no meio das coisas que o Senhor mesmo nos deu, das nossas conquistas, e achamos que já está bom, que é isso mesmo, ou então nos recusamos a enveredar por um caminho que nós sabemos que vai atrair mais problemas para nós. E esse senso do conforto pessoal, por vezes, nos afasta da Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, consagra o nosso coração ao Senhor, da mesma forma como Neemias era consagrado ao Senhor, Pai. E tanto quanto este homem buscou intensamente conhecer o estado do seu povo, e lutou com o coração aberto, dando o melhor de si, que nós que estamos aqui possamos dar o melhor de nós para o Senhor também, Senhor. Senhor, se há pessoas aqui que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, ó Deus, coloca nos seus corações o senso de que, se essa decisão tão importante for adiada, eles estarão deixando para depois o melhor de suas vidas. Senhor, é tão urgente essa decisão. Não permita, Senhor, que ninguém saia deste lugar hoje sem que o seu coração esteja inteiramente convertido a Jesus Cristo, Senhor. Toca, ó Deus, profundamente em cada um aqui nesta noite, porque contra a Tua palavra não há argumentos, e eu sei que o Teu Espírito Santo está convencendo cada um de nós aqui do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como contestar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e nós queremos nos humilhar na Tua presença, Senhor. Por isso que nesta noite, todos que aqui estejam com seu coração entregue nas mãos de Cristo Jesus. E nós que já somos cristãos há certo tempo, que a gente acorde, Senhor, que a gente possa levantar os nossos olhos e perceber que o reino de Deus se estende muito além dos limites de uma congregação local, de uma igreja, dos trabalhos que temos. O Senhor ainda tem muito povo nessa cidade, muita gente para a gente alcançar, muita coisa que pode ser transformado pela ação do nosso coração consagrado ao Senhor. Faz de nós, Senhor, pessoas que buscam conhecimento, que conhecem as situações, mas que se compadecem, para que essa compaixão seja mobilizadora no meio do Teu povo, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pelo Teu povo que aqui está. Leva cada um para o seu lar, debaixo da Tua bênção, da Tua paz, mas também incomoda-nos pela Tua verdade, até que tudo que o Senhor planejou para nós se cumpra integralmente, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.